vai chamar aqui um outro case, que é do cartão Elo. Primeira bandeira brasileira com APIs abertas. Queria chamar aqui o Davi Ruiz, gerente de inovação. Grande satisfação de tê-lo aqui. Obrigado. Alô? Boa tarde. Então, vamos lá. Só esperar aqui. Show de bola. O que eu vou compartilhar com vocês? Então, primeiro, boa tarde. Eu sou o Davi. Eu trabalho na gerência de inovação, digital e big data da Elo, né, olhando com o olhar de TI. E vou compartilhar com vocês um pouco de como foi essa jornada de sair de uma ideia de construir toda a plataforma de APIs do zero para a produção em 9 meses. A Elo é uma empresa 100% brasileira que nasceu em 2011 idealizada por 3 dos maiores bancos nacionais. Ela tem no seu DNA valorizar o Brasil e os brasileiros. Em apenas 6 anos, atingimos 118 milhões de cartões que em 2017 fizeram 2,5 bilhões de compras. Com isso, conquistamos 12% de market share e chegamos à 3ª posição no mercado nacional. Um dos nossos principais pilares é desenvolver e reter tecnologia aqui no Brasil. Nós somos a primeira bandeira a contar com um chip próprio nos seus cartões. E além disso, ano passado, nós lançamos nosso serviço de tokenização, que é operado aqui em São Paulo. E agora, com o lançamento da plataforma de APIs, demos mais um importante passo nessa história. Antes de desenhar a plataforma, fomos entender as necessidades dos desenvolvedores. Procuramos criar uma plataforma que facilita a implementação das APIs com uma documentação rica e fácil de usar e um dashboard poderoso. Criamos um canal direto de comunicação com os desenvolvedores e é através dessa interação que vamos evoluir, criar novas APIs e funcionalidades. Fizemos tudo isso em menos de um ano, trabalhando com parceiros nacionais e valorizando o talento local. Mas a gente sabe que tudo isso é só um primeiro passo e que tem muita estrada pela frente. Mas temos a certeza de que juntos vamos fazer e acontecer. Legal. Bom, isso já deu para mostrar para vocês o impacto que isso tem dentro da Elo. Foi um projeto que começou desde o início, desde o acompanhamento do presidente, o engajamento como um todo da companhia. Porque quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em API First, não pode ser apenas um projeto de um único departamento. E o que motiva a gente a trabalhar com a nossa exposição em APIs é justamente criar novas experiências para o nosso portador do cartão, o cliente que possui o cartão Elo. Para isso, nosso objetivo é justamente conectar não só com empresas, independente do tamanho, em especial as startups, para nos ajudarem a construir essas experiências do portador junto com o estabelecimento comercial, a loja, no momento que ele tem o consumo, e, obviamente, para esse meio, a gente precisa incluir nessa cadeia os credenciadores, os facilitadores. E uma coisa muito importante para a gente, por ser uma bandeira 100% brasileira, é justamente criar e reter tecnologia no Brasil. Quando a gente fala em API, né, olhando esse grande quebra-cabeça, nós temos 4 grandes pilares que são responsáveis para o sucesso do projeto. O primeiro deles é justamente como que a gente vai pensar o desenho dessas APIs. Nós entendemos APIs como produtos. Então, desde o momento da identificação da oportunidade de desenvolvimento dessa API, do momento que a gente conversa com uma área de negócio, seja uma API para uso interno, ou uma API justamente com um foco em Open Innovation, em um relacionamento com um parceiro, a gente desenha e faz todo esse fluxo de desenvolvimento até a entrega. Isso não vai ser possível só desenvolver API, senão a gente já viu, né? Tem como piorar uma experiência de um desenvolvedor? Tem, é só entregar uma documentação em PDF. E para isso, a gente teve toda uma preocupação de construir um site que fizesse sentido para o desenvolvedor. Toda a experiência foi pensada para conseguir apresentar as APIs da mesma forma que a Apple apresenta um iPhone, por exemplo. Outro pilar importante para a gente é a comunidade.
De novo, não adianta eu construir toda uma plataforma e eu não gero engajamento, eu não gero acesso. Então, a Elo tem um trabalho muito importante de gerar essa oportunidade de apresentar o que ela está fazendo e ouvir as áreas de negócio, as áreas de TI, como que nós poderíamos construir soluções. Para isso que a Elo patrocina eventos como esse, justamente para criar essa oportunidade de engajamento, de não só apresentar a tecnologia, mas de identificar oportunidades para a gente. E claro, não adianta também eu ter oferecer uma série de APIs se eu não dou o suporte adequado. Um pouco mais para frente eu vou compartilhar com vocês como que a gente trabalha esse relacionamento. Então aqui a carinha do nosso site, toda a apresentação do site ela é feita em vídeo. Você vai ter um vídeo curto de 3 a 5 minutos, trazendo uma visão de negócio e aplicações técnicas para isso. No momento que você entra na nossa documentação da API, nós temos uma preocupação em te apresentar como isso funciona, como que é o background dessa API, de um ponto de vista um pouco mais de arquitetura, para que fique claro para você como isso funciona, mas também explorando melhor a documentação. Como que vocês podem ver, nós oferecemos também um dashboard que você consegue acompanhar o uso. Tanto do Saiba Mais como da documentação, nessa demonstração eu vou clicar nesse Saiba Mais, você consegue enxergar a explicação do lado de negócio para entender cada uma dessas etapas. De novo, independente se ele veio pela home ou se ele veio direto pela API, a gente sempre gosta de apresentar o passo a passo, o conhecimento mínimo que você precisa ter para ter esse entendimento. Chegando na documentação técnica, aqui a gente entra de novo com uma explicação, um diagrama um pouco mais claro desses atributos. Entramos também com os primeiros passos, como você cria a sua conta, como que você consegue a sua credencial, e daqui em diante é uma aplicação mais técnica com exemplos e também um sandbox, que você pode copiar o código e colar e testar sem ter que criar uma conta ou até mesmo gerar um token de acesso. Porque você está no momento de degustação, de experimentação, para ver se essa API realmente vai resolver o seu problema. Somente quando você criar sua conta, inclusive nós pensamos nessa experiência, em apenas 2 etapas você já consegue a sua credencial de homologação para desenvolver. O nosso stack tecnológico, desde o desenvolvimento do site utilizando o React, mas toda a nossa API foi desenhada em GraphQL. Inclusive, para quem é técnico, eu convido a assistir uma palestra que vai ser ministrada pelo Greco, da Sensidia, na trilha técnica em seguida, justamente mostrando aplicações de GraphQL. Nosso gateway é o da Sensidia, e aqui eu gosto de ressaltar que no momento que nós começamos esse projeto, não tínhamos nenhum gateway comercial com suporte nativo ao GraphQL. Então nós sentamos junto com o time de produtos da Sensidia e nós evoluímos o produto junto com eles toparam esse desafio e nós conseguimos lançar em tempo recorde essa funcionalidade já nativa no gateway. E toda a nossa orquestração de microserviços é feita através do OpenShift, seria um Kubernetes comercial, orquestrando isso multi-cloud. Explorando ainda um pouco mais sobre o GraphQL, ele traz para a gente uma segurança de como a gente vai estruturar essas informações. O fato do GraphQL ser uma tipagem forte, e quando a gente olha dados transacionais, eu estou falando do banco, o banco tem um cliente, esse cliente pode ter vários cartões, cada cartão pode ter N transações, uma transação pode ser de uma determinada categoria, de um estabelecimento comercial, que tem endereço, enfim, você tem um nó gigantesco e nada melhor do que você já estruturar isso e dar uma forma simplificada para o desenvolvedor conseguir consumir isso. Se nós fôssemos considerar isso no desenvolvimento REST tradicional, você ia ter que, sei lá, consultar 3, 4 APIs, fazer 3, 4 chamadas para conseguir ter um mínimo de informação para pensar uma experiência. Então isso a gente levou em consideração até na adoção da tecnologia. E ter o suporte do GraphQL nativo para a gente também permite com que APIs legadas desenvolvidas em REST pudessem ser expostas e transformadas em GraphQL nativamente. Quando a gente olha o GraphQL, nós temos informações de consulta, ele resolve paginação, a falha de requisição quando você faz requisições em batch, enfim. Todo o arcabouço tecnológico que o GraphQL traz para a gente é um diferencial competitivo se nós olharmos os nossos competidores diretos.
Quando a gente fala em engajamento e suporte, isso para a gente, porque eventos como esse são importantes para a gente, nós, entendendo que seria complexo desenvolver a tokenização, criar experiências contactless, a Elo, a partir de um evento, construiu um kit IoT, onde você consegue fazer implementações e criar experiências como, por exemplo, o Amazon Go, utilizando o nosso hardware de prototipagem. Se vocês têm interesse em ter acesso a esse kit, convido a vocês entrarem no site da Elo e criarem sua conta, que a gente vai dar informações de onde você pode conseguir o kit através de hackathons e workshops ministrados pela Elo. Isso te ajuda, de novo, né? Essa preocupação com a experiência de quem vai implementar, não só uma preocupação do lado de negócio, para a gente é fundamental. Eu quero que o meu parceiro, que o desenvolvedor tenha êxito nessa implementação. Para isso que a gente escuta e trabalha esse feedback em conjunto. Quando a gente olha engajamento e suporte, de novo, né? Por mais que você tenha todo um processo de governança, priorizando APIs, muitas vezes você fica dentro do seu contexto, fica preso no seu mundo. Então, um dos pontos importantes que nós levamos em consideração foi justamente ter um parceiro. Tem o Jadson, ele é o fundador do Brasil JS, o maior evento de JavaScript do mundo, né? Uma informação super bacana e, de novo, né? É um evento brasileiro. E ele faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Do momento da especificação, ele nos ajuda a trazer a garantia de que o que a gente está pensando faz sentido para o desenvolvedor final. Quando a gente olha no mundo financeiro, existe uma série de nomes e siglas que para um desenvolvedor, num primeiro contato, pode não fazer sentido para ele, né? Quando eu falo EC para vocês, para quem não for, de repente, do segmento, não vai saber o que significa EC. Então, é importante, no momento que a gente desenha uma API, é pensar, de novo, em quem está trabalhando nessa implementação. Ao invés da gente criar o nosso próprio fórum, nós integramos com o Stack Overflow. Então, se existe alguma pergunta ali dentro, a gente já redireciona o acesso para isso. E uma outra forma também de a gente manter esse engajamento é oferecer o Slack. Para quem não conhece o Slack, é uma ferramenta de comunicação instantânea, onde nós temos toda a nossa equipe conectada. Então, se existe algum parceiro com dificuldade, todo mundo recebe essa dúvida e tem condições de atender. E caso isso seja algum bug, ou de repente chega uma demanda de algum ajuste, de alguma melhoria, isso a gente leva em consideração na nossa planning, a gente atualiza o nosso backlog para desenvolver isso e atender a demanda do desenvolvedor. Para exemplos de código, nós utilizamos o GitHub. De novo, né, não adianta eu oferecer o meu repositório, os desenvolvedores já estão no GitHub, não adianta eu reinventar a roda para isso. De novo, né, a questão de eventos, para a gente é fundamental esse relacionamento. Então, hoje nós patrocinamos iniciativas nacionais, como, por exemplo, o eMasters. Existe uma casa desenvolvida pelo eMasters chamado Developer Hub, que é um espaço de coworking e eventos gratuito. Nós patrocinamos esse espaço. Todo o canal de comunicação, todos os artigos desenvolvidos dentro do eMasters, hoje a Elo essa é uma das mantenedoras. Nós patrocinamos eventos que nem o TDC, onde a gente tem contato mais da trilha técnica e de user experience. Isso para a gente é super importante, não só no desenvolvimento interno, engajamento das nossas áreas, mas também de entender demanda do mercado. Nossos parceiros estratégicos, né? Sem esses parceiros não seria possível a gente ter êxito na nossa implementação. Então, desde a Work and Code, do momento que a gente tomou a decisão de pensar toda a experiência do onboarding, acho que até um case interessante de compartilhar com vocês. Quando a gente estava desenhando o portal, a gente pensou, surgiu uma demanda dos CTOs de que a grande maioria dos parceiros, né, que oferecem APIs financeiras não dava um dashboard onde você pudesse consultar requisição por requisição e que isso dificultava o momento de implementação para você saber qual foi a requisição, qual o valor, aonde que aconteceu esse erro. Então, nós levamos isso para dentro de casa. De novo, isso não era uma funcionalidade nativa do produto da Sensidia. A Sensidia prontamente nos atendeu e a gente conseguiu construir esse dashboard em tempo real para o desenvolvedor. Mas tem um ponto interessante de usabilidade, que no momento que nós criamos esse dashboard, né, com as informações de consulta, nós tínhamos umas barrinhas verde, outra vermelha, indicando requisição de sucesso, requisição com problema. E nós convidamos alguns desenvolvedores para fazerem parte de um pool que nos ajudaram a validar
os sprints das nossas entregas até o lançamento oficial. Em uma dessas análises, um dos 10, cara, não estou entendendo esse gráfico. Foi como não? Está claro aqui, né? Sucesso, consulta com erro. Aí o cara, não, eu sou daltônico, não estou conseguindo enxergar isso aqui. A gente, caramba, realmente. A gente mudou toda a experiência do dashboard para quem fosse daltônico conseguisse consultar. Por isso que é importante quando a gente fala de fazer as interações e quando a gente fala com o desenvolvedor, isso não é diferente de um produto digital tradicional. É importante você considerar isso dentro da sua evolução. A Red Hat foi super parceira, nos ajudando tanto na estrutura de microserviços, a escalar isso a multi-cloud para que a gente tenha condições de servir e atender os nossos mais de 118 milhões de clientes. E a NASC, como eu disse, é um parceiro fundamental desde o momento do desenho da API, ao engajamento, ao suporte, em presenças de evento, inclusive está o Gabriel no nosso stand, para se relacionar. É dev falando com dev, não é só uma pessoa de negócio. Se alguém quiser escovar bit com a gente vai escovar bit com o desenvolvedor. Não adianta só para entrar lá no site. A gente está aqui para isso, para dar a cara a tapa. Então, de novo, né, só reforçando a mensagem para vocês, né, a Elo é uma bandeira 100% nacional, esse é o nosso diferencial, nós queremos estimular os desenvolvedores, acho que se eu posso trazer para vocês esse case, é justamente sobre essa oportunidade que nós temos de se relacionar com o desenvolvedor, priorizar o desenvolvimento de funcionalidades dentro não só da Elo e de APIs públicas através dos desenvolvedores. Nós apresentamos, é importante isso nas nossas pesquisas, não apresente só a API de um ponto de vista técnico, né? Pense também que uma pessoa de negócio vai acessar o site, ela precisa tomar uma decisão antes de encaminhar para a área de TI. É importante, até no segundo keynote de hoje, a gente falou muito sobre isso, né? O pilar de como você comunica, o pilar de como você gera esse engajamento, o pilar justamente de manter o developer marketing, né? Você não tem isso, você precisa incorporar, precisa ser um papel de todo mundo. E ter esse canal direto com o desenvolvedor. Estar no Slack, não só uma pessoa de negócio, uma pessoa técnica, mas o time junto, faz toda a diferença. No momento que existe alguma crise, no momento que existe alguma dificuldade, está todo mundo ali conectado e tem condições de dar um suporte. Se não é instantâneo, em pouco tempo você já vai ter esse suporte. A experiência nesse sentido é muito boa. Quando eu estava avaliando outros concorrentes, vamos dizer assim, referências de API, eu mandei um e-mail e levei, sei lá, 3, 5 dias para conseguir uma resposta. Eu estava lá sentado, codando e precisava solucionar aquilo. Então é muito frustrante do ponto de vista do desenvolvedor, não adianta só colocar um e-mail de contato. Pensa que é o momento que a pessoa está implementando a sua API. Você precisa dar o suporte adequado para aquela pessoa. Então, assim, num resumo, né, acho que é importante, isso é fundamental estimular o uso. A gente, como mostrou até o Kleber no início do evento, APIs públicas ainda representam um percentual muito baixo em comparação com APIs privadas ou APIs para uso interno. Mas na Elo a gente entende que da mesma forma que eu atendo o público externo, a gente tem que atender o público interno. Então a gente leva essa preocupação da documentação, dos exemplos, da mesma forma. Para a gente, público é público. Não tem por que eu fazer uma documentação melhor para uso interno ou, muito pior, fazer uma documentação muito mais simplificada quando é para uso interno. Então é importante levar isso dentro de casa. Recomendo utilizar em GraphQL. Sei que aqui no Brasil nós não temos muitos cases em GraphQL, mas é uma tendência, acho que é um caminho sem volta. Isso otimiza muito a consulta, a performance, te obriga a pensar e estruturar a sua API. Não dá para sair no vídeo barata voa, sai fazendo. Você tem que pensar, porque uma vez que você criou um atributo, esse atributo ele vai continuar existindo dali para frente. Então, você tem uma obrigatoriedade desse desenho muito, muito importante dentro do teu sistema. Uma outra coisa, quando a gente fala em GraphQL, que eu não comentei antes, é justamente evolução. No desenvolvimento tradicional, você tem que fazer todo um versionamento, ficar avisando o fornecedor, olha, essa API tem um tempo de vida de 3 meses, a gente vai tirar isso do ar, implemente a nova. No GraphQL você não tem isso. Você já consegue
manter isso, porque no GraphQL você consulta e o que você tem de retorno é exatamente o que você pediu. Eu não devolvo um monte de informação que você não pediu. Então isso evita de você quebrar implementações. E no momento que você faz uma nova publicação de um novo atributo, isso não tem impacto em quem já está implementado. A não ser que você faça uma evolução. Mas o GraphQL ele tem uma funcionalidade que é um método de introspecção que permite, no momento que você está buildando a sua aplicação, está compilando a sua aplicação, ele consegue validar se teve uma mudança dessa API e ele dá um alerta para o desenvolvedor no momento da build. Se fosse no modo tradicional, esse cara ia buildar, no uso do aplicativo ia quebrar. Porque você não vai saber que mudou até o momento que você consumir aquele método. Então, são vantagens e diferenciais do GraphQL em relação às APIs. Então, para quem está começando agora, fica essa dica para vocês levarem isso em consideração. E quem criou o Facebook? Né? Então, assim, não é uma coisa aleatória. O Facebook sentiu essa dor desenvolvendo e tendo que manter aplicativos desde feature phone a smartphone em escala global. Isso foi uma necessidade do Facebook de evolução para as APIs. Hoje a Elo ela oferece APIs voltadas ao cadastro de portador, que permite você interagir com essas informações, permite você trabalhar com tokenização. O que é tokenização? Nada mais é do que você trabalhar com pagamento contactless e conseguir, por exemplo, gerar números, o Virtual Card Number, né, o VCN, que é você gerar cartões de crédito virtuais para experiências oferecendo uma maior segurança, oferecendo experiências IoT, por exemplo. Temos também a tabela de BINs. Para quem não sabe, o BIN são os 6 primeiros números do cartão, e com esses 6 primeiros números do cartão, eu consigo falar para você, por exemplo, qual que é o produto daquele cartão. Se é um cartão, por exemplo, básico, se é um cartão, por exemplo, o Grafite, que é um cartão intermediário, ou o Nankin, que é um cartão de alta renda. Isso pode ajudar na sua implementação, por exemplo, de clusterização de clientes. Por mais que ele comprou um produto de R$5, você tem condições de saber que com aquele cliente, ele precisa ter no mínimo R$20 mil de receita, né, para conseguir ter esse cartão. Então, isso te ajuda nessa clusterização. Temos a API de precificação, enfim, para credenciadores e facilitadores. E, em breve, nós vamos abrir o nosso histórico de transação, que uma vez que o portador te autorize a acessar o histórico, você vai poder trabalhar esses dados para construir uma experiência diferenciada para ele, bem como APIs com Data Insights, que vão te ajudar a ter informações do mercado para aprimorar a sua experiência de desenvolvimento. Outra dica é, entre no nosso Slack para ficarem sabendo sobre novas APIs, novas publicações. Em breve nós vamos organizar uma hackathon, então quem tiver interesse de acompanhar, tanto do ponto de vista de negócio, como do ponto de vista técnico, ou até mesmo participar, estão super convidados. Acho que é isso, gente. Vamos abrir aí para perguntas? Obrigado, viu? Obrigado, Davi. Alô? Som. Alô? Opa. Galera, perguntas? Levanta a mão, a gente consegue levar o microfone até vocês. Ali atrás. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Teve algum requisito explícito para vocês usarem GraphQL, para tomarem essa decisão de usar o GraphQL não usar o REST? Qual foi o principal fator mesmo, de fato, a tomar essa decisão? Na verdade, na hora que a gente pediu conselhos, todos indicavam REST. Cara, não inventa a roda, vamos no tradicional. No tradicional a gente não inova, no tradicional a gente não vai para frente, a gente só anda de lado. Então foi uma decisão técnica, tinha impacto em produto, teve impacto em desenho, foi algo do tamanho que a gente desenvolveu. Não foi fácil, inclusive o Strada, que é o arquiteto da Sensidia, sofreu bastante, aí, virou várias madrugadas aí com a gente, mas foi importante do ponto de vista do desenvolvedor. O fato de eu dar uma experiência para esse desenvolvedor, onde ele não teria que, por exemplo, baixar um SDK customizado da Elo. Você lembra, acho que no segundo Keynote, quem assistiu, ele até reforçou, olha,
mostra o SDK para quem programa em Python, para quem programa em Java, em JavaScript, e não sei o que, em, sei lá, várias linguagens. Quanto tempo eu ia ter que investir para gerar esses SDKs? No GraphQL, é uma biblioteca padrão. Já tem uma comunidade cuidando para fazer isso. Então, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar em desenhar API, publicar e manter esses padrões. Então, isso para a gente foi fundamental. Do ponto de vista do desenvolvedor, foi uma experiência, para quem já tem experiência em GraphQL, foi boa. O que a gente sentiu no dever de adotar o GraphQL foi de produzir artigos e vídeo explicando para quem nunca usou como é que é e quais são as vantagens, o porquê que é legal utilizar GraphQL. Mais perguntas, pessoal? O GraphQL com certeza está no topo das perguntas, né? Toda vez que eu tive que falar, o pessoal sempre puxa para isso. Boa tarde. Essa solução de portal, a plataforma é algo que vocês desenvolveram dentro de casa ou é alguma solução de mercado que vocês adotaram? E qual que é o esforço hoje para manter isso atualizado com as suas APIs, tipo documentação / APIs? Qual que é a estratégia que vocês usam para... Muito bom. Primeiro, a Sensidia oferece um portal já pronto e nós tomamos a decisão de não utilizar. Nós botamos abaixo, falou, legal, vamos começar do zero. Como tem que ser o portal para o desenvolvedor? Só que a gente tomou essa decisão, falou, eu não posso criar um monte de emaranhado no meio. Então, um dos motivos de adotar o gateway da Sensidia foi justamente para ela ter APIs gerenciáveis. Então, nós desenvolvemos um portal, um web app, que consome as APIs do gateway para gerar essa experiência. Então, isso para a gente foi fundamental, inclusive o single sign-on, usando o GitHub, usando conta Google, ou só criando com e-mail e senha dentro do portal. Então, isso para a gente foi uma decisão do zero. E a questão do conteúdo. Nós adotamos um CMS headless para fazer essa gestão. Então, pensando no marketing, no departamento que vai atualizar a parte de conteúdo, tirando documentação, isso nós fizemos utilizando um CMS. Agora, na parte da documentação, que nada pior do que você lançar uma API e a documentação está desatualizada. Então, no momento que nós desenhamos a API em GraphQL, existe um processo onde nós pegamos o desenho do GraphQL, rodamos uma funcionalidade que sobe automaticamente a documentação atualizada no portal. Isso porque o nosso portal ele tem um padrão de exibir essa documentação de forma diferente. Agora, voltando no GraphQL de novo. O GraphQL, como eu disse, ele tem um método de introspecção. O que ele faz? Ele devolve tudo como você tem que consultar. Existe já um método que devolve a documentação. Então, você tem alguns editores como o GraphQL, que só você colocar api.elo.com.br, ele já consegue te gerar a documentação e você consegue usar. Então, de novo, o GraphQL ele traz essa vantagem, e no caso do site nós aproveitamos a estrutura da tipagem da linguagem, do método, para a gente poder gerar a documentação no portal. Obrigado, parabéns também. Legal, obrigado. Mais perguntas do público, pessoal? Legal. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, Davi. Você está contando muito da concepção do projeto, a gente está lá no dia a dia já lidando com os próximos passos. O que você acha que é o próximo grande passo para vocês? Valeu aí. Acho que o nosso próximo grande passo é justamente o relacionamento com o ecossistema. Empoderar os nossos parceiros. Então, hoje a Elo tem uma estratégia de se aproximar das startups, dos ecossistemas, para construir essas soluções. Então, esse hardware, ele é justamente resultado desse relacionamento. A API é um meio. Nós queremos construir esses produtos finais que ajudem na experiência como um todo. Então, isso para a gente é o fundamental. Inclusive, evolução no processo de governança também. Quando a gente começou, a forma da gente tirar o pedido, vamos dizer assim, né? Então, a gente tirava pedido e hoje a gente já tem todo um processo de captura, processo de segurança, de desenvolvimento, de como isso vai acontecer o deploy. Então, teve uma evolução da arquitetura e do processo como um todo, onde nós tivemos uma maturidade do lançamento lá em novembro de 2017 para agora, monstruoso. Assim, foi um crescimento muito bom. Pessoal, sem mais perguntas?
Legal. Vou agradecer o Davi. Obrigado. Uma salva de palmas aqui.